então o momento de organizar toda essa informação e entender como é que a gente coloca tudo em prática. Então, o bloco e a caneta na mão serão imprescindíveis, porque a nossa última convidada ela vai conduzir um momento muito especial. Ela vai transformar inspiração em ações concretas para os negócios de vocês. Claro que cada uma vai pensar nos seus próprios negócios, porque ela é uma mulher especialista em transformar ideias em plano. Isso é muito incrível, né? Porque, por exemplo, eu sou a pessoa boa de ideias. Gente, lavar a louça, tomar banho, é alguma coisa assim que me dá um prazer. Aí eu vou criando, mas não sou boa de criar a estratégia e colocar para funcionar. Não dá para ser perfeita, né, amores? Ai, né? A gente tem que seguir, né? É isso, né? Aí a gente vai lá, se movimenta. Então, assim, vocês vão sair desse evento agora com mais do que vontade. Eu não quero aqui ninguém com vontade. Eu quero aqui um monte de mulheres com um roteiro para fazer acontecer. Eu quero daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, sei lá, daqui 1 ano, no próximo evento, eu quero vocês dizendo assim, Cris, eu vim no primeiro e naquele dia eu tomei coragem para fazer tal coisa. Desde aquele dia, eu descobri que eu estava num segmento errado, desisti e tive uma outra ideia. Porque também é isso, gente. Empreender não é a gente acreditar a qualquer custo, não, que vai dar certo. Tem hora que a gente precisa parar e avaliar. Opa, será que o caminho é esse? Talvez eu precise dar um passo para trás, para depois dar 3 para frente. E é isso que a gente vai descobrindo quando a gente se une. A gente tem mulheres que vão dividindo as suas experiências e a gente vai se achando nesse meio. Bom, então vamos lá. Vocês querem sair animadas e já trabalhando aí nesse plano de crescimento e conquista do mundo? Então vamos fazer a nossa dinâmica com Bruna Fioretti. Cadê a Bruna? Bruna, Oi, vem gente. aqui, amada. Tudo bem? Vem, porque eu estou cheia de ideias, mas eu preciso de alguém que Eu sou a sua me pessoa. ajude a colocar. Seja bem-vinda. Tudo jóia? Olha que mulher, que espetáculo. Tem ânimo aí ainda? Será? Como tem? Eu vou até sentar que eu vou anotar tudo. Bom, eu vou começar dizendo para vocês o seguinte, eu estava assistindo com vocês uma boa parte das coisas que estavam rolando aqui, e eu também fiquei cheia de inspiração, mas eu confesso que teve alguns momentos que eu pensei assim, gente, mas eu não dou conta. Porque por mais que a gente esteja super fortalecida, que a gente tenha uma boa autoimagem e que a gente, queira fazer, às vezes a gente olha e fala, cara, mas ela tem uma força que às vezes eu não tenho. Se passou isso pela sua cabeça hoje, bem-vindo, né? Você é um ser humano, tá tudo certo. E a gente vai aqui começar a decantar um pouco dessas ideias. Eu fui chamada, e estou muito orgulhosa disso, para a gente entender um pouco de 2 coisas. Uma, a gente entender um pouco do que a gente aprendeu hoje, como a gente pode tentar levar isso para os nossos negócios, para a nossa vida. Porque eu não sei vocês, mas eu já fui em muitos eventos na minha vida e depois eu não sei muito bem o que aplicar. Eu saio inspirada, é legal, mas meio que sai como espuma, né? E eu tenho pavor disso. Até porque eu sou coach, né, gente? Pode falar mal. Eu, de fato, sou uma pessoa que seguiu uma carreira de coach. Eu vou contar um pouco o que eu sou para vocês, ninguém é obrigado a conhecer ninguém. E eu sou jornalista também, inclusive eu já trabalhei no UOL. Eu tenho uma história maravilhosa aqui no UOL, que é conhecida da galera daqui, que é justamente uma ideia de você tentar uma coisa que você não, que às vezes não era. Eu trabalhei no UOL uma época durante 5 dias. Eu vim trabalhar no UOL, eu me animei, estava tudo muito legal, até que eu cheguei e falei, cara, eu não posso assumir essa responsabilidade, porque não é o que eu vou fazer da minha vida agora. E eu saí. E aí, essa relação ficou ressignificada. Porque se você não sai direito dos lugares também, você só faz um monte de inimigos, né? E não foi meu caso aqui, como vocês podem ver. Eu saí, e depois eu tive coluna, e depois eu continuei acompanhando, e eu acompanho o crescimento, eu acompanho os negócios. Então, como que a gente pode fazer as nossas jornadas, a minha, a sua, a partir de agora, com tudo que a gente aprendeu hoje? Bom, eu espero ajudar um pouco nisso. Essa aí sou eu, gente. Fazendo um biquinho, né, como vocês podem ver. Era um botox recente. E esse é um pouco do que eu sou, assim, do que é minha carreira. Eu sou uma jornalista. Eu trabalhei uns 20 anos em redação.
e eu não vou ficar detalhando. Eu coloco ali para quem quiser saber, sabe? Eu não vou ficar detalhando aquilo, porque é uma chatice ficar sabendo, ficar vendo o que a pessoa tem. Mas eu acho que duas coisas interessam para vocês. Uma, de fato, eu sou coach. Então, isso quer dizer que eu atendi como business coach muitas empresas e muitos executivos e muitas pessoas que são empresárias. Então, eu tenho bastante experiência em fazer o que eu vou fazer aqui com vocês no coletivo, fazer no individual, ou então em fazer em pequenos grupos, sabe, de empresas. Eu atendi muitas até hoje. E a segunda coisa é que eu sou sócia do Método Bold, isso quer dizer que eu sou especialista em branding pessoal. Branding pessoal, falaram disso hoje aqui? Sim? Não? Fala comigo, gente. Me deixa nervosa, não me deixa sozinha. Olha, o branding pessoal nada mais é do que a sua comunicação. É como você se expressa para que você possa deixar uma marca. Gostei muito de umas coisas que eu estava escutando. Não basta ter uma marca. Não basta mesmo. Hoje em dia se fala muito em marca. A gente entra lá no Instagram, marca, marca, marca. Não, mas se não tiver um produto bom, não vai adiantar nada. Se não tiver um serviço que preste, não vai adiantar nada. Se você não souber se apresentar e não tratar bem as pessoas, você vai se dar mal, eu espero. Né? Eu espero. Enfim. Então, o branding pessoal, ele é uma coisa muito importante para amarrar um pouco disso. Então, eu solicitei que, quando eu viesse falar com vocês, eu pudesse fazer as duas coisas. Trazer umas dinâmicas, papelzinho e caneta, porque eu sou dessas, eu gosto. Na verdade, não é só porque eu gosto, é porque é importante, eu já vou explicar. E segunda coisa, eu queria trazer um pouquinho do que eu posso contribuir aqui rapidamente com o branding pessoal para ajudar vocês a sair daqui com uma cabeça um pouco organizada com relação a isso. Por isso que eu digo que o seu negócio, ele tem uma principal influenciadora, que é você. E eu sei o quanto que é difícil isso para muita gente. Ou, às vezes, a gente também erra. Ah, tá bom, então eu sou a principal influenciadora do meu negócio. Que hora? Que hora, minha filha, que eu vou ficar fazendo post? Que hora que eu vou fazer? Não é? Porque é difícil mesmo. E eu tenho que te dizer, não é só post. Pelo amor de Deus. A gente já está, como ela estava falando muito bem, em um outro contexto. O contexto de marca pessoal que a gente vive hoje já não é um contexto apenas de produção de conteúdo, tudo bem? Então, hoje, aqui, eu quero que a gente comece a ampliar os horizontes. Se tiver alguma pergunta muito assim que eu deixei no ar, levanta a mão e a gente vai fazendo acontecer, tá? Então, essa sou eu. Então, eu queria que a gente usasse o papelinho. Por quê? Existe uma coisa, pesquisem se vocês se interessarem pelo tema, chamada conexão mão-cérebro. Todo mundo sabe o que é, né? Mas, explicando em poucas palavras, nós, seres humanos, a gente se desenvolveu a partir do que a gente fazia com as mãos, lá na ancestralidade nossa, para que a gente conseguisse desenvolver o nosso cérebro. Então, a gente criava as ferramentas. Isso é real. E, se você observar na nossa vida hoje, cada vez menos a gente vem usando as mãos. Né? Então, quando eu atendo um executivo, uma executiva, quando eu atendo uma pessoa que está querendo fazer o rebranding, sabe, se reposicionar, a primeira coisa que eu vou fazer para essa pessoa é falar, vamos mexer com a mão? E aí, já deixo de dica para vocês. Pode ser escrever num papelzinho? Por que eu falo escrever num papelzinho, pedir isso para vocês? Porque isso é a primeira coisa que todos nós podemos fazer. Mas é desenhar também, sabe? É desenhar, é pintar, é mexer na terra para plantar uma hortelã e matar aquela hortelã pela 20ª vez. Né? Aquela horta que nunca vai para frente, não tem problema que ela nunca vai para frente. Você está lá tentando fazer essa horta. É mexer com as mãos. Então, a conexão mão-cérebro, ela começa a ser ativada imediatamente, assim que a gente já pega esse papelzinho, essa caneta. E eu queria pedir para vocês escreverem. Não precisa ser bonito, não precisa ser grande, é só para a gente começar a esquentar. Então, qual que é o nível, a pergunta é essa mesmo, de ansiedade que você está hoje? Depois de tudo que você ouviu aqui. E depois eu vou perguntar um nível de ânimo e expectativa. Perceba que eu estou diferenciando. Por quê? Porque a ansiedade é tipo tentar viver no futuro, né? Não é tão positivo. E a ansiedade é um dos sentimentos, uma das emoções, uma das sensações que a gente mais tem tido nos últimos tempos. Não é só eu, nem só você. A gente está numa era ansiosa. Então, isso significa que pode ser que você esteja aqui agora e está já ansiosa com alguma coisa lá na frente. Por quê? Às vezes parece bom no começo. Parece que você viu alguma coisa legal, mas que depois começou a te dar um friozinho na barriga, uma coisa esquisita. Essa é a ansiedade. Qual é o seu nível de ansiedade? Isso é para você, de você para você. Eu não vou pedir para ninguém. Não é que nem aquele teatro que você vai, a pessoa vai rodando e fazendo outro. Não. Vai ter 2 momentos que eu vou pedir para alguém, se quiser, vir aqui na frente. Se quiser. Nunca vou obrigar ninguém, porque eu tenho pavor também, gente. Ai, tá vendo?
Gente, ultimamente não tem uma palestra que eu não tropeço. E aí eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho 1,58 m. Eu sou esguia, né, gente? Eu sou mulher esguia, como vocês podem ver. E aí eu ando fazendo palestra sem salto, que é muito contra o que sempre foi o meu branding, porque eu sempre estive de escarpão. E ultimamente eu falo, não, eu não preciso mais ser essa pessoa que está lá, eu quero estar confortável, o meu objetivo é estar horizontal e tudo mais. Mas toda vez eu tropeço. Qual é essa mensagem? A minha intuição me diz, calma, Bruna, se solta, está tudo bem, você tem 1,58 m. Deve ser isso. Quando eu achar a solução, eu faço alguma coisa no meu perfil lá e a gente conversa lá no Instagram, tá? Porque não é possível. Mas, enfim, o nível de expectativa. 3 aprendizados que você teve aqui hoje. Pode ser escrito bem miudinho. Sabe por que eu estou pedindo para você escrever? Acredite. Depois você vai olhar para esse papel, você vai ter anotado um monte de coisa. Não sei se você anotou um monte de coisa. Eu vi que muitos de vocês gravaram um pedaço. A gente grava. Às vezes você nem olha depois do que você gravou, vamos falar a verdade? Não estou criticando ninguém, mas é verdade. Eu também já fiz isso. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer nesse momento é escrever. Agora, quais foram os 3 principais aprendizados que eu tive aqui hoje? Vou tentar falar o meu enquanto vocês vão escrevendo de vocês, tá? Por exemplo, eu gostei muito do que estava sendo falado sobre seguir a própria intuição, porque, não sei para vocês como é que bate isso, quem tem essa veia bastante criativa, eu tenho, acredito que várias de vocês aqui, às vezes você não acredita na sua intuição, você acha que a tua intuição está te enganando porque você já errou com ela, né? Mas se a gente não tem a própria intuição, que voz a gente tem para nós? Né? Uma minha, por exemplo. Também achei super bonito o papo da Cleusa, da Sodier, falando sobre essa força empreendedora. Estou falando de mim para dar tempo de vocês escreverem, né? Vocês estão vendo, né? Tá tudo bem, né? Eu confesso que eu não tenho essa força tão forte quanto a dela. Vocês têm? Porque, assim, não acho que é para todo mundo também. Não acho mesmo que é para todo mundo. Eu estava vendo ela falar assim, não sei o que é fácil. Eu falei, meu Deus, já estou chorando. Eu já sentei e chorei. Né? E eu também tenho empresa. Eu vivo de trabalhar há 10 anos, eu vivo de trabalhar da minha própria empresa. Eu sou sócia de uma empresa grande, que é o Método Bold, além de outras, uma empresa própria. E eu já fechei essa empresa também. Não porque ela faliu, mas porque eu fali. Eu tive um burnout gigantesco. Então, depois que você tem um burnout, alguém já teve? Depois que você tem, você não fica desconfiando de você mesmo? É difícil você depois acreditar que você mesmo consegue, né? Enfim, falei meus aprendizados. Deu tempo do teu? Decantando. Qual que é o maior insight que você teve aqui hoje para a realidade? Bruno, eu tive 7. Não interessa. Pega 1. É assim que eu sou como coach. Bem gostosa. O insight, um único. Você passou uma manhã inteira aqui. Qual foi a coisa que mais, até agora, eu espero contribuir ainda, né? Mas até agora, o que mais marcou você? Tem uma coisa que é muito comum em empreendedoras, e vocês me contam se for verdade para vocês. A dificuldade de escolher. O mundo está te dando 735 opções, toda hora. Fulana foi melhor. Aquilo ali está dando certo. Cara, para. Escolhe. Escolhe você, um caminho seu. Porque o mundo não vai parar de te dar um monte de opção. Você precisa parar e escolher. E eu digo isso como pessoa jurídica e física também. Eu também me vejo passando por essa situação. Tudo bem? Então, que insight é o melhor de todos para você? O que está faltando para você? Você escutou muita gente falar hoje. Qual é o principal? Bom, agora a gente vai começar a entrar com as brincadeiras de fechar o olho, tá? Vai ser legal, juro. Não é nada demais. Não é nada espiritual, gente. A não ser que você queira. Aí a gente pode também trabalhar nessa frente. Brincadeira. Como você se vê hoje, tem uma frase que... Eu não trouxe essa frase aqui para não encher vocês com frases, que eu adoro, mas... Que é o seguinte. Você não tem como começar alguma coisa positiva se você está se sentindo uma merda. Nem sei se pode falar merda, nem configura palavrão, né? Eu estou me sentindo mal pra caramba. Como é que eu começo alguma coisa boa? Não dá, não dá. A gente tem que tentar se sentir melhor e nem sempre isso é fácil. Porque se a gente começar a falar de saúde mental aqui, a primeira a sentar e chorar sou eu. Né? Mas a primeira a olhar para vocês e falar assim, tem como? Também sou eu.
Porque tem mesmo. Tem como. Então, quando você olha para você agora, cara, você não precisa ser uma supermulher para ter um negócio, para prosperar, para fazer as coisas dar certo. Por mais que muitas vezes as pessoas que venham aqui dizer coisas para a gente pareçam um pouco supermulheres. Você não precisa disso. O que você precisa é começar a ajustar o olhar que você tem para você mesmo. Hoje em dia, se fala muito de vários autos. Autoestima, autoamor, autoconhecimento, whatever. Um monte, né? E hoje eu vou falar aqui com vocês sobre autoimagem. Autoimagem é um dos temas que eu mais trabalho e estudo. Autoimagem é a maneira como você se vê. Não significa que você seja aquilo que você está vendo. E você consegue, provavelmente, muito rapidamente, entender se você tem ou não algum problema de autoimagem, se eu começar a te falar sobre corpo, sobre, enfim, relacionamento, sobre moda, etc. Mas a autoimagem, ela abrange tudo, gente. A autoimagem faz com que a gente se sinta no direito de subir nesse palco ou não. De tropeçar no palco e continuar falando. Porque é isso, né? A vida é um palco e a gente está tropeçando toda hora nele. Né? E tudo bem. Agora, como que a gente pode entender um pouco mais da nossa autoimagem? Meninas, é gigantesco, é enorme, e eu adoraria poder guiar vocês para dias de workshop para a gente fazer isso. Mas eu tenho um atalho. E eu queria trazer um atalho para vocês hoje disso. É um exercício bonito, que eu coloco em alguns cursos meus. Não é invasivo, não tem nada demais. Eu vou te pedir para fechar o olho. E, a partir disso, vou te guiar rapidamente para uma história. E, simplesmente, depois que você terminar, você escreve um resuminho ali do que você viu. Podemos fazer assim? Então tá. Não precisa achar que ninguém está rindo da tua cara, que você está... Entendeu? Não tem nada. Nem eu olho direito para a cara de vocês, com o olho fechado. Mas é bom fechar o olho, porque o olho ele é um ruído, não tem como. Tá? Então, agora, vamos começar respirando um pouquinho? Posição confortável. Tanto faz qual é a sua posição confortável. Posição confortável. Eu queria te pedir licença para te guiar rapidamente num exercício que é bem bonito e que é bem importante também. Então, vamos respirar juntas? Vai. Eu gosto da ideia da gente contar mentalmente até 3. 1, 2, 3, inspira. 1, 2, 3, expira. Continua nesse ritmo, respirando com calma, com tranquilidade. E agora eu gostaria que você, onde quer que você esteja, ou que você estiver vendo, mesmo desatenta, não tem problema, que você enxergue uma árvore. Aos poucos, você começa a ver essa árvore aí dentro da sua psique. E você olha para ela. Observa bem essa árvore, se ela está perto, se ela está longe, ela é grande, ela é pequena. Que cor ela tem, né? Como é que é a copa dela? É uma árvore mais frondosa? É uma árvore menos frondosa? Ela é mais para o verde? Ela é mais para o marrom? Ela tem frutos? Ela tem flores? Vai olhando para ela. Eu queria muito que você olhasse ela de cima a baixo, sabe? Inclusive passando pelo tronco e olhando como ele é, olhando se as raízes são aparentes ou não, como é que ela se finca no solo. Continua com essa árvore, ela é tua. Se você se sentir confortável, se aproxima dela. Se aproxima dessa árvore, você pode tocar ela ou até abraçar, se você quiser. Fica à vontade, tá? Sente a textura do tronco. É cascudo, não é cascudo. Ela tem perfume? Que sensação ela te passa? Qual é a sensação de estar perto ou tocando esta árvore? E, conforme você está aí, vivendo esse momentinho com a sua árvore, observa se ela está no alto, se ela está sozinha, se ela tem outras do lado, se tem um dia bonito aí, um dia mais feio, se tem vento, se tem algum barulho, cheiro. Observa 360 graus aí a sua árvore. O que ela te transmite?
A palavra que veio na sua cabeça é a certa, não tem que brigar com isso. A partir disso, pode abraçar de novo se quiser, tocar nela se quiser. Olha de novo, vê se você perdeu algum detalhe. E lentamente, com respeito, pode ir voltando para cá e pode escrever o resuminho da sua árvore. Escreve o resuminho que você quiser. E depois eu vou pedir, se uma de vocês quiser vir contar esse resuminho, contar aqui para mim, eu vou adorar. Alguém ficou bem contente ou não ficou tão contente? Não tem nada demais, viu, gente? Fica tranquilo. É um exercício bonito e conta para a gente, enquanto as pessoas estão assistindo também, vou contar um pouquinho disso, é uma maneira muito interessante da gente acessar um pouco da nossa psique. Assim como nos sonhos, ando assistindo muito David Lynch, gente, tá difícil para mim. Assim como nos sonhos, esses recados são dados para a gente por meio de imagem, e aí, pedindo licença, as profissionais que trabalham diretamente com isso, que sabem muito melhor que eu, muitas vezes a nossa mente ela trabalha com imagens, ela nos conta coisas muito bonitas e interessantes por imagens. E às vezes as coisas não são bonitas, mas elas ainda são interessantes porque elas são nossas. Tá? Então, se a sua árvore não era maravilhosa, está tudo bem. Está tudo bem também. Né? E a partir disso, você consegue acessar algumas coisas que talvez as palavras fossem macular, né? Às vezes eu fosse te perguntar, como anda a sua autoimagem? Ah, tá ótima, emagreci 3 quilos e não sei o quê. Não é bem assim, né? Não é assim que funciona. Ou, tá péssima, eu tô super fora do meu peso. Mulher sendo mulher. Triste. Não é verdade. Pode ser que eu esteja com uma ótima autoimagem e maculando tudo isso com o que o mundo lá fora me conta. Alguém quer vir aqui comigo? Vem uma pessoinha. Vem. Não é nada demais, só quero que você me conte da sua árvore. Vem, meu amor. Venha, por favor. Te chamo na outra. Vai ter uma outra chance. Qual o seu nome? Ana Maria. Uma salva de palmas para Ana Maria, por favor. Tudo bem, Ana? Prazer é todo meu. Ana, o que eu vou te pedir é o seguinte, eu vou te pedir para você contar essa descrição dessa árvore para mim, e depois eu vou te contar como é que a gente traduz um pouco essa história para a história da autoimagem, tá? Minha árvore estava inicialmente longe, ela ia e vinha, e aí eu me aproximei dela, e o tronco era Como ela era? Grande, grosso, uma copa bem grande, com muitos pássaros. Com pássaros, que bonito. Flores. Uhum. E as raízes eram raízes que saíam dela como se abraçasse, como se fosse um abraço. Eu me deitei nesse abraço, e aí eu me senti acolhida pela árvore. Ela transmitia acolhimento. Acolhimento e fortaleza foi a palavra que me veio. Que lindo. E ela estava sozinha? A árvore estava sozinha? Sozinha. Sozinha, grande, potente. Com pássaros. Muitos pássaros. Era um dia de sol, tinha vento. Um vento gostoso. Você se sentiu bem? Muito. Com ela? E era como se eu conversasse comigo mesmo, quando eu deitei e fui abraçada pela árvore. Ai, que lindo! Obrigada. Eu que agradeço. Agora não, pode ficar que eu vou te contar agora. Então, assim, gente, como é que funciona esse exercício? A gente imagina que essa árvore é a sua autoimagem. É você mesmo. Então, essa sensação de, na verdade, tudo é a gente, né? Tudo que a gente pensa, de alguma maneira, é a gente, né? Então, essa árvore é você mesmo. É você mesmo te acolhendo, se acolhendo, se enxergando e tudo mais. A maneira como ela descreve a árvore, a gente não precisa ir nem muito longe. Ela fica como uma coisa assim. Então, se em vez de eu falar, a árvore era grande, frondosa, tinha vida nela, porque quando você fala do passarinho, né, tinha muita vida nela e tal. A gente está falando de você. É como você se vê. E olha como é bonito. Você se vê assim. Então, eu sou grande, eu tenho raízes bem fincadas, eu abraço, eu acolho, eu tenho beleza, a temperatura é agradável e tal. Uma autoimagem muito bonita de quem está se sentindo bem. Dá para ver pelo seu olhinho. Parabéns.
Deu para entender, gente? Alguém ficou com alguma dúvida disso? Que eu não quero deixar... Mas é isso. Então, quando você vai fazer... Agora, posso dar um contraponto? Porque, às vezes, é uma coisa maravilhosa, né? Mas, às vezes, a primeira vez que eu fiz esse exercício, eu estava lá no meio do meu burnout e... Ô, gente, eu vi uma coisa escabrosa. Minha árvore estava ruim, sabe? Minha árvore... Eu olhei aquela árvore e era, assim, uma árvore... Sabe a Bela e a Fera? O desenho clássico? Sabe quando o pai está lá buscando a fera... E aí está tudo escuro, está meio assim, eu vi daquele jeito. E me senti assim, caralho, mas aí ao mesmo tempo eu senti assim, que verdadeiro, porque se eu nesse momento de burnout, que era o que eu estava sentindo, muita depressão, tivesse uma autoimagem de uma árvore muito frondosa, linda, maravilhosa, não acho que não seria como eu estava me vendo naquele momento. Anos depois eu fiz esse exercício e já vi outra árvore de um outro jeito, muito mais gostoso de abraçar. Então, esse recado que eu estou dando para vocês aqui essa árvore é como você está se vendo, né? É como você está se enxergando. Isso tem muita força. Se você conseguiu sentir uma coisa boa, que bom. Pega essa força, pega essa sensação e tenta acessar ela todo dia. Tenta ver essa árvore todo dia de manhã. Se você não conseguiu agora, não tem problema. Tem milhões de exercícios outros para a gente fazer e a gente conseguir se conectar. Mas isso pode te ajudar bastante. Porque aqui a gente está falando de business, né? A partir do momento que eu me sinto melhor, eu consigo ter coragem de ser um pouco influenciadora do meu negócio. Eu sei que às vezes as pessoas têm birra do termo influenciadora, mas eu só pus aqui por falta de um melhor. E, na verdade, eu pus aqui porque muitas de vocês podem estar cogitando, às vezes, contratar uma pessoa, ou estar invejando alguma influenciadora, ou qualquer coisa do tipo, quando, na verdade, todos nós temos potencial para influenciar os outros. Eu adoro essa frase do Oscar Wilde, que é, se existe no mundo uma coisa pior que falarem de nós, é não falarem. Porque quando a gente tem negócio, a gente quer que falem da gente. E eu sei, quer dizer, eu não sei de nada, mas vocês me dizem se eu estou certa numa percepção que eu tenho. E eu sinto que, às vezes, a gente tem uma dicotomia de sensações a respeito disso. Eu quero que falem de mim e do meu negócio, mas eu também quero ficar bem quietinha. Porque eu tenho medo que, se eu falar, vai acontecer alguma coisa. Por exemplo, você quer que falem de você. Você sabe, se você fizer uma coisa um pouquinho mais polêmica, né? Se você brincar com alguma coisa, você sabe que aquilo lá vai dar resultado. Mas você fala, cara, eu não quero me meter com isso. Nem todo mundo quer se meter com isso. E é difícil, né? Então, você entender que você é influenciadora do seu negócio é, primeiramente, gente, entender os seus limites. Eu posso falar coisas lacradoras e maravilhosas para vocês. E eu não vou ver funcionar com todo mundo, porque eu sei que todos nós seguimos um monte de gente que lacra, que fala um monte de coisa legal. Eu não sou uma dessas pessoas, porque eu sei que, na verdade, não funciona. Na verdade, o que funciona é a gente entender quais são os seus limites. Então, vamos pensar na árvore. Como você está? Qual é o seu momento hoje? Você está se sentindo fortalecida? Pô, então, de repente, dá para você ir um pouquinho além. De repente, é o momento. De repente, você fala, cara, mais ou menos, eu estou vindo de um momento um pouco fragilizado, na minha vida pessoal, estou com um problema de família, tantas coisas, né? Cada um aqui é um universo. Qual é o seu limite? Até quando você consegue ir como influenciadora desse negócio? E quando eu digo influenciadora, eu estou falando de você conseguir ser uma comunicadora dele. Tem muitas maneiras de comunicar. A gente não comunica só fazendo post de Instagram e metendo a nossa cara. Embora, para muitos negócios, isso seja desejável, óbvio. Mas não é a única maneira de fazer. Se não for o seu momento de fazer isso, eu vou ser a primeira pessoa a falar. Quem está te obrigando a fazer isso agora parou em 2020, parou em 2019. Porque em 2019, enfim, em 2017, quando eu comecei a trabalhar com branding pessoal, a primeira coisa que eu falava é que a pessoa tinha que pôr a cara no Instagram. Né? Hoje as coisas são um pouco diferentes, né, gente? Hoje não basta. É legal ter presença? É, mas que outras presenças você pode cultivar? Tem muitas. A comunicação, ela vem num universo, que eu chamo de universo de marcas, quando eu trabalho tudo isso. Então, eu vou fazer esse conto da roda de amigos para vocês, porque quando eu falo para vocês, esse público especial daqui de hoje, e não qualquer outro público, eu estou falando de reputação. Nada é mais importante para uma pessoa que tem um negócio, ou que almeja ter um negócio, que a reputação. E quebrar a reputação hoje é muito difícil, eu sei disso. É muito fácil, desculpa, eu sei disso. Mas existem outras maneiras. Então,
O conto da roda de amigos é uma história assim. Quando você chega Você está lá numa empresa que você trabalha, num grupo de amigos, ou na sua própria empresa, as pessoas estão lá tomando um café, e você está lá meio que junto com elas. E aí você sai da rodinha. Quando você sai da rodinha, o que as pessoas falam de você? Já pensou nisso? Talvez já, porque muita gente já falou sobre esse conto da roda de amigos, né? Só que às vezes, por exemplo, você pedir assim, nossa, deixa eu pensar o que as pessoas falam de mim, eu acho que é que é, meu Deus, é um pergaminho. Uau, o que as pessoas falaram de mim. Gente, às vezes se resume assim, nossa, fulana é escrota, hein? Fulana está sempre de mau humor. Nossa, se acha, É isso, gente, é rápido. É rápido. Não é assim que você faz também? A gente, infelizmente, julga as pessoas e resume as pessoas a alguma coisa. Mesmo quando é uma coisa boa, é rápido também. Fulana é uma fofa, né? Não é? Fulana é uma fofa. Nossa, muito querida, que legal aquilo que ela fez. Cara, você acredita que ela ajudou fulano? É isso. Então, quando a gente pensar em ser influenciadora do seu próprio negócio, em criar uma reputação que auxilie seu negócio, a primeira coisa que eu quero que a gente pense é, a nossa reputação, ela é feita de atos. Ela não é feita de frase de efeito. E hoje a gente está perdendo um pouco isso de linha. Eu me sinto quase na obrigação de falar para vocês, por mais que eu saiba tudo da parte de comunicação, de post e tal, vamos decantar? Vamos trazer aqui vamos trazer para a terra? O que interessa é aquilo que você faz. E o que você não faz. O que você não faz comunica mais do que o que você faz. As pessoas geralmente querem me bater quando eu falo isso. Vocês não, porque vocês são muito serenas, maravilhosas. Mas já aconteceu de, não é verdade. É verdade, gente. Você não ajudou um outro, você não deu um abraço naquele, você não fez uma ligação para aquela pessoa que estava passando por necessidade. Bruna, mas eu não fiz a ligação porque eu estava com vergonha. Problema seu. Para a pessoa, o que fica é ou não é? É a ligação que não foi feita. Né? Então, o que você faz e o que você não faz é o que comunica. Então, cara, às vezes é simples assim criar uma reputação. É você criar uma coerência com aquilo que você acha correto. Se fosse comigo, eu preferia que fosse como? Geralmente isso funciona. Tá? Então, isso é o que faço ou não faço. A segunda coisa, gente, eu estou transformando um curso gigantesco em 3 frases, mas eu acho que, às vezes, são 3 frases que, às vezes, funciona mais até do que um curso inteiro, juro. Porque simplifica e você entende o que você tem que fazer. Então, o repertório sensorial. Repertório sensorial, gente, é o jeito bonito que eu chamo, tudo que é dos sentidos, das emoções. Isso marca mais do que qualquer coisa. Se você vier me dar um abraço, ela me deu um abraço agora, eu estava com CC? Eu estava com CC? Que bom. Mas, assim, se ela me deu um abraço agora e eu estivesse com CC, não ia ficar nada do que eu falei aqui. Meu CC ia na frente. É ou não é? Eu tenho casos, assim, maravilhosos sobre isso. Gente que trabalhou comigo em redação, que a pessoa tinha um cheiro, que todo mundo... E eu era chefe. Não, ali, tinha cheiro em cada poro, aquela criatura. Era um cara. E ele tinha um cheiro em cada poro, numa redação de revista feminina. E eu era chefe. E a galerinha vinha falar assim, Bru, tem que dar um jeito aí, mano. Sabe? E assim, a gente acha que ele dorme na rua, bebia muito, uma pessoa que bebia muito. Você achava, inclusive, e tal. Não precisa ter dó não, viu, gente? A pessoa depois descobriu que era estelionatário. Então, assim, não é que, meu Deus, passava necessidade. Não era esse caso. Mas, assim, eu mesmo tive muita dificuldade de chegar um dia e abordar e falar, olha, então... E aqui, claro, eu estou falando num caso extremo, mas quando eu falo do sensorial, é aperto de mão. O sensorial é o cheiro da pessoa. O sensorial são 32 sentidos. Se alguém gosta desse tema, eu sempre recomendo um livro, gente, que eu já recomendei muito, mas foda-se, eu vou recomendar de novo, que chama Super Sentidos. Isso é para quem só assim, eu adoro esse tema, faz sentido no meu negócio. Aí vai ler. Porque a pesquisadora mostra que a gente não tem só os nossos 5 sentidos, a gente tem 32, incluindo, inclusive, olha que bonito, o frio na barriga. Eu acho a coisa mais linda, mas é verdade. Ele é um sentido. Ele é o nosso estômago contando para a gente que tem alguma coisa para acontecer. Eu acho isso muito interessante. Então, você saber lidar com seus sentidos... Vou ser dramática agora, hein? Você saber lidar com seus sentidos em tempo de inteligência artificial, fazendo os textos bem bonitinhos, fazendo melhor que quase todo mundo essa porra desses textos. Detesto isso, viu, gente? Não falo com bom gosto. Mas é verdade, né? Nesses tempos que a gente vive de inteligência artificial, assim, galopando em cima da gente, e que não adianta falar mal, porque já está acontecendo,
Se você domina os sentidos, você domina tudo. Porque a inteligência artificial, as inteligências artificiais, né, elas dominam imitar, emular os sentidos, mas elas sentem? Até onde eu sei, pelo menos até agora, não. Então, isso é interessante. Se eu sinto e ela não sente, eu tenho alguma coisa aqui que eu posso explorar melhor. Eu não tenho essa resposta para você de como. Porque o meu negócio é diferente do seu. No meu negócio, eu já venho investigando. Né? No meu negócio, eu venho pensando, porque eu lido com ensino. E você imagina que, com ensino, você pode imaginar assim, quem que vai querer aprender uma coisa? Foda-se, eu tenho tudo pronto lá para mim. Eu não acredito nisso. Eu acredito que tem muitas maneiras assim. Mas se eu ensinar igual a um robô, ninguém vai querer ficar comigo. Mas se eu ensinar igual a um ser humano, talvez vai valer a pena. Né? Isso vale para os seus negócios também. Então, é uma reflexão sobre você pegar esses vários sentidos que você tem e cuidar. Fala-se muito do sentido da imagem, né, do sentido da visão. Verdade, ele é importantíssimo mesmo, e cheio de vieses. Mas ele não está sozinho. Tem muitos outros para a gente explorar. E, por fim, eu falei, Cris, sua turma, olha aqui para o lado. Eu não sei quantos de vocês são amigas e quantos vocês não são, mas a verdade é que é isso aqui, ó. Eu gosto muito dessa frase, desse livro. Você já deve ter lido, esse livro está bem no hype, Oração para Desaparecer, da Socorro Yassoli. E ela fala essa frase que eu amei. O grande erro da vida é perguntar para onde vamos. Isso não importa. O certo é decidir com quem. Me arrepia. Acho bonito. Acho bonito na vida privada também. Acho bonito quando a gente pensa que triste, que difícil é, às vezes, você cortar alguma relação que você não queria cortar, terminar alguma relação familiar, às vezes, que é difícil. Mas, gente, nos negócios, eu sempre falei que existe uma coisa chamada solidão empreendedora. E eu só não sofro tanto dela porque eu tenho uma sócia que, tipo, a gente se dá muito, muito bem. Então, é muito feliz a nossa união. Eu não me sinto sozinha com ela, mas eu tenho os outros projetos que não é com a minha sócia, e eu sofro neles. Eu sofro. Eu sofro neles porque, afinal de contas, nesses eu me sinto sozinha. E, mas, Bru, todo mundo nasce e morre sozinho. Verdade, mas é difícil, né, pensar assim. Às vezes a gente quer entender um pouquinho mais. Então, assim, com quem você quer caminhar? Se veio alguém na tua cabeça, para o seu negócio, mas para a sua vida privada também, aproveita o papelzinho da tia Bru e escreve. Porque é tão importante lembrar das pessoas, é mais importante do que o caminho mesmo. Porque a vida, às vezes, eu me sinto uma senhora, um mestre dos magos, cheio de sabedoria, falando isso para vocês. Mas, assim, eu já passei por muita coisa na minha vida, muita coisa deu errado, muitos problemas de saúde, eu estou passando por um monte de problema de saúde na minha família, mas eu estou ótima, estou numa fase maravilhosa, mas não estive o ano inteiro. E, nessa hora, a gente se lembra que, realmente, com quem você caminha é tudo. A minha mãe está doente e fez uma cirurgia e um monte de coisa está acontecendo. Está indo bem, viu, gente? Graças a Deus está indo tudo bem no tratamento dela. A cidade, ela é do interior, a cidade parou para ajudar minha mãe. Ela teve todo tipo de ajuda que você pode imaginar. Gente levando um bolinho, aquela coisa bonita, assim, gente levando um bolinho, corrente de oração. Gente, me arrepia toda. E ela falou, ai, filho, você acha que eu mereço isso? Eu falei, acho. Eu te vi a vida inteira ajudar todo mundo. Chega uma hora que isso retorna. Simplesmente, é bonito, mas é isso. Então, assim, gente, com quem você caminha? No seu negócio, na sua vida privada, isso é a coisa mais bonita que você pode ter. E, para a gente encerrar, eu vou tentar ser muito rápida, porque eu só tenho 4 minutos, tá? Me fudi, né, basicamente. Tem dois aspectos aqui. O primeiro aspecto é você olhar para o passado. Eu queria que agora você se lembrasse de 2015. 2015. Na sua cabeça, pode escrever se quiser. 2015. Como você estava? Depois você faz com calma esse exercício, você me promete que você faz com calma? Porque ele é muito bom mesmo, muito, muito bom. E eu não vou ter tempo de fazer ele inteiro com você. 2015. Onde você estava? Com quem você estava? Tem a ver com quem você está hoje? Você está muito diferente? Eu olho, minha vida é completamente outra. Completamente outra. Eu estava trabalhando numa redação, eu estava separando do meu primeiro marido, já estou no terceiro agora. Eu estava... sabe, eu ainda não... Eu estava entrando na terapia, começando a fazer terapia, não sabia da missa metade do que viria.
mas tanta coisa bonita e ruim ao mesmo tempo aconteceu desde lá. Eu queria que você depois escrevesse isso. Sabe por quê? Esse é um exercício maravilhoso para você se lembrar de que 10 anos é coisa pra caramba. Então, a vida não é fixa. O maior erro que a gente comete é achar que o ser humano que a gente tem aqui hoje é fixo. Eu não era tão diferente assim. Eu não posso ser tão diferente assim. É impossível. Eu parei aqui. Eu não vou ser tão diferente daqui a 10 anos. A impressão que eu tenho é essa. E todo ser humano tem essa impressão, tá? Acontece que quando você olha 10 anos para trás, você vê que você é completamente outra pessoa. Logo, surpresa. Essa pessoa que está aqui hoje, que a gente está se encontrando hoje, quando a gente se encontrar, quem sabe, daqui a 10 anos, nós vamos ser pessoas totalmente diferentes. Posso fazer um último olho fechado? Bem rápido. Fecha o olho, aquelas, né? Tipo, a pessoa não consegue nem relaxar. Ele é rápido mesmo, mas ele vale a pena. Ele se chama pensamento. Vai fechando o olho e respirando enquanto eu vou contando, por favor. Ele se chama Pensamento de Futuros Episódico. Está num livro, que depois eu dou um nome para vocês não perderem, tá? Pensamento de futuro episódico é uma técnica de futurista, para te ajudar a vislumbrar você daqui a 10 anos. Esse você daqui a 10 anos, que é quase impossível a gente de olho aberto olhar e saber. Então, eu queria que você respirasse fundo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Não tem muito segredo. A nossa mente vai trazer o que ela quiser trazer para a gente hoje, tá? Não se pressiona. Então, agora, você está aqui, agora. E eu quero que você dê um salto no futuro. Daqui a 10 anos, você está em 2035. 2035. Tudo bem? Você não sabe ainda direito onde você está, não tem problema, ninguém sabe. Só respira fundo e vem comigo. Em 2035, você é uma pessoa que tem um trabalho. O que você faz da vida? Vai vir pipocar alguma coisa aí. Pode ser confuso, não tem problema. O que você faz da vida? Como é a sua vida? Pipoca alguma coisa? Você está sozinha? Você está com alguém? Você tem um negócio? Você tem um emprego? Você está no Brasil? Você está fora? Onde? Você se veste da mesma maneira que você se veste hoje? Você se veste diferente? Do que você gosta? Do que você não gosta? Você está feliz hoje, nesse dia aí? E se você está feliz, por que você está feliz? Guarda essa imagem que você está tendo. Entenda o que você construiu aí. Guarda o que tiver na sua mente. Abre o olho e escreve o que você lembrar. Escrita rápida, porque acabou meu tempo. Veio alguma coisa? Faz que sim ou não, empatia? Veio alguma coisa? Às vezes intriga a gente, não tem problema. Minha sugestão, escreve para não esquecer. Minha sugestão, hoje, mais tarde ou amanhã, em casa, não tem problema e risco nenhum você fazer isso em casa. Você vai sentar, você vai relaxar, às vezes depois de um banho, sabe? Tipo, vai relaxar e você vai voltar para esse lugar aí, para tentar ver o que mais que ele te conta sobre você. Veio alguma coisa chata para alguém? Eu lembro que uma vez eu fiz isso num grupo e a pessoa veio e falou assim, ai, pelo amor de Deus, deu que eu parei tudo e engravidei. A pessoa não queria nada disso. Só que o pior, aconteceu. Ou melhor, porque hoje ela vê diferente aquela situação. Então, às vezes, o que você viu não é exatamente o que você poderia querer, mas tem alguma semente aí que pode te contar alguma coisa de você. O nome disso é Pensamentos de Futuro Episódico. Se quiser saber mais sobre o tema, tem um livro que é de uma super especialista chamado Imaginável. Se perder alguma coisa, pode mandar inbox para mim também, tá, gente? No Instagram. Mas só para vocês, às vezes a pessoa quer, mas se não, tenta fazer depois para complementar, porque aqui a gente fez muito rapidinho. O que eu quero dizer para vocês é que o acaso é sempre poderoso. Sempre atire a sua isca no lago onde você menos espera haverá um peixe. Isso é para te lembrar que você não sabe do seu futuro. Mas você pode construir ele, porque a única maneira que a gente sabe que dá certo é a gente tentar construir.
Vai ter um monte de acaso, um monte de coisa que a gente não pode controlar. O que a gente pode controlar, muito disso está na nossa mente, mas não de um jeito viajandão. Desse jeito, de tentar se escutar. Desse jeito de tentar saber mais sobre si. Tá? A sorte vai olhar para você. Mas primeiro você olha para você. Tá? Obrigada, gente. Uhul, Bruna!